Oi pessoal, eu sou a Paula Pfeiffer do Crônicas da Surdez e do Clube dos Surdos que Ouvem. Se você é novato aqui, seja bem-vindo, explore os links com as ferramentas que a gente tem para te ajudar. E se você já é da nossa turma aí do Clube dos Surdos que Ouvem, o tema da conversa hoje é dar o próximo passo, você que está na surdez severa, na surdez profunda, e partir para a investigação para saber se você pode fazer um implante coclear ou não. Eu, no mês que vem, completo 10 anos de audição biônica e o implante coclear revolucionou a minha vida. Eu era uma pessoa 1000% dependente de leitura labial, apesar de usar aparelhos auditivos. Durante todos os meus anos de surdez profunda, eu trabalhei no atendimento ao público, então eu chegava em casa vesga no final do dia, eu não conseguia nem abrir o olho direito de tão cansada que eu ficava. E a minha vida na surdez severa profunda, ela era um eterno perrengue. Ouvir e não entender, viver ansiosa, viver meio obcecada, achando que alguém me chamou e eu não ouvi, na verdade ninguém me chamou. Viver com medo de ficar sozinha em casa, porque vão bater, vai entrar um ladrão, eu não vou ouvir. Viver com medo de sair na rua, porque vou ser atropelada, vai vir uma ambulância atrás, não vou ouvir. Tudo aquilo que vocês que têm algum grau de perda auditiva conhecem, assim como eu, muito bem. Então, o que aconteceu? Quando abriu-se essa possibilidade na minha vida, tipo, vai investigar se você pode fazer um implante coclear, eu tinha muito claro para mim que era impossível ficar pior do que eu estava. Era basicamente impossível. Eu tinha chegado no último grau da surdez, a vida era um perrengue total, os aparelhos auditivos ajudavam a ouvir barulhos, e isso aí eu acho que é uma coisa que pega muito para você que está na surdez severa e profunda, porque é muito difícil sequer imaginar como é que é ouvir com implante coclear quando você não tem um. Então você se agarra naquilo que você tem, e aí, gente, nada mais clássico do que isso, é o cérebro humano morrendo de medo de um recomeço e tentando te convencer que não vale a pena sair da zona de conforto. Isso aí é clássico, tá? É o seu cérebro lutando contra a sua vontade de dar um passinho na direção do escuro aí que ele não conhece, porque cérebro ama padrões, repetições e aquilo que já é natural para ele. Então, assim, a coragem nesse momento é tudo que você mais precisa, porque se você não tiver a coragem necessária de desapegar desse restinho de audição que não serve para nada, porque se servisse para alguma coisa, a sua vida não seria o perrengue que é. Se você conseguir desapegar disso, entendendo que no momento que você dá esse passo, você está correndo um sério risco de ganhar muita coisa de volta. Eu, por exemplo, esperava ouvir um pouquinho mais alto e eu voltei a ouvir tudo, eu voltei a poder falar no telefone, a ouvir música, a controlar minha voz, a ouvir todas as vozes das pessoas. Então, assim, foi uma grande revolução. Eu abri mão do quase nada que eu tinha e ganhei tudo de volta. Não era garantido? Não era garantido. Mas eu, de forma alguma, queria ser aquela pessoa que um dia meu filho ia perguntar para mim: mãe, se tinha uma coisa para você fazer, para você voltar a ouvir, por que você não fez? E eu vou ter que olhar na cara dele e dizer: eu não fiz porque eu não tive coragem, eu fiquei com medo. Então, às vezes é legal a gente se fazer essas perguntas assim: se um dia eu tiver um filho, ou se você já tem filhos, meu filho vai crescer e vai me perguntar por que eu não fiz o que tinha que fazer, por que eu não dei o próximo passo, por que eu não... E eu vou ter que dar a resposta sincera que eu não tive coragem, eu fiquei paralisado no medo. E eu sempre pensei: não quero ser esse tipo de mãe. Cresci rodeada de medos e de pessoas paralisadas em dor e medo e tudo mais, e não queria ser essa pessoa. Então foi muito fácil para mim dar este passo. É claro que eu estava cheia de dúvidas, que a minha cabeça dava giros, saltos ornamentais, quando as pessoas adoravam vir falar que o implante coclear, você vai ouvir a voz do Pato Donald. Então eu ficava só imaginando a voz do Pato Donald. E eu tenho para mim, assim, eu não lembro, eu de fato não lembro, acho que com exceção de uma ou duas pessoas que me deram relatos, assim, incríveis do implante coclear, tá? E isso me fez muita falta. Então eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar
de tudo que o implante coclear é capaz de fazer. É claro que cada caso de surdez é um caso, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso caso, e é uma grande perda de tempo ficar tentando achar que você tem algum poder, ou o seu médico tem algum poder de prever quantos % de chance. Esquece isso, desapega disso. Foca no seguinte, você está no fundo do poço. No fundo do poço pode haver uma mola, tem uma mola para a maioria das pessoas, pula para sair do fundo do poço, porque nada vai te tirar de lá. Não vai surgir nenhum aparelho auditivo super poderoso que vai conseguir te fazer ouvir e entender as coisas na surdez severa, na surdez profunda. O seu resíduo auditivo, ele te engana porque ele se junta com a sua memória auditiva e você tem a ilusão de que você está ouvindo as coisas. Eu só fui entender isso quando eu voltei a ouvir, porque de muitas formas, fisicamente ficou claro para mim as incontáveis situações que o meu cérebro me fazia achar que eu estava ouvindo e eu não estava ouvindo nada. Então, quando eu voltei a ouvir, que eu entendi a pegadinha envolvida nessa junção da memória auditiva com o seu resíduo auditivo aí. E se você está apegado no resíduo auditivo, tenta entender que se ele servisse para alguma coisa, você não teria indicação para o implante coclear, você não viveria uma vida de perrengues. Acho que às vezes, quando a gente circula um pouco mais pela realidade de outros lugares, por exemplo, eu que acabo circulando lá no Fórum Mundial da Audição e vejo tanta gente de tantos países diferentes desse nicho aí da reabilitação auditiva, aqui no Brasil a gente tem muita sorte, você pode fazer um implante coclear pelo Plano de Saúde, você pode fazer pelo SUS. Lá fora tem muita gente que jamais fará porque não existe essa possibilidade. O sistema de saúde pública não dá nada e para a pessoa fazer pelo plano de saúde, primeiro ela tem que ter um que custa infinitamente mais caro do que aqui, e segundo, o plano não dá nada, você tem que sempre dar, você faz uma coparticipação, então ele vai pagar uma parte, o resto é com você. Então o implante sai do radar de muita gente. E aqui no Brasil eu percebo que muita gente não percebe a sorte que tem nesse sentido, sabe? E aí as pessoas entram nos delírios, eu vou esperar o dia que tiver um implante coclear totalmente implantável. Há 10 anos essa pesquisa já existia pessoas usando esse implante totalmente implantável aí, não deu em nada e talvez nunca vá dar. Então, a gente tem que desapegar das ilusões, a gente tem que lidar com a vida como ela é agora, lembrando que a vida passa muito rápido. Eu, por exemplo, no mês que vem faço 10 anos de implante coclear no ouvido direito e percebo que, apesar de ter 42 anos, eu ainda me sinto como se eu tivesse 10, porque eu tenho muito claro para mim, na minha mente, que quando eu voltei a ouvir com implante coclear, é como se eu tivesse renascido. E foi um baque psicológico nesse sentido, porque eu já tinha 32 anos, quando eu ganhei a minha vida de volta, a minha independência de volta, a minha autoestima de volta, a minha segurança de volta, e foi muito sofrido. Só que assim, o tempo passa muito rápido e eu vejo muita gente paralisada nessas desculpas que as pessoas ficam contando para elas mesmas. Eu tô bem assim, você não tá bem assim. E eu tô falando isso como uma pessoa que já fez isso. Eu também, de muitas formas, tentei me convencer, eu já estou acostumada desse jeito que eu tô, tá tudo certo, já conheço o silêncio, a vida é assim mesmo, para que eu vou me meter com isso? Imagina se eu tivesse ficado paralisada nesse pensamento, nessas historinhas de medo que a gente fica contando para nós mesmos, sabe? E aí é muito engraçado os tipos de mensagens que eu recebo. Primeiro, uma que é muito recorrente é assim, a pessoa faz um grande relato sobre todos os perrengues que ela sofre, que ela passa, que blá 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 blá. Aí eu sempre pergunto, beleza, qual é o seu grau de surdez? Severa, profunda. Você já foi investigar o implante coclear? Não. E aí eu juro para vocês que às vezes o meu cérebro buga, porque eu fico pensando, gente, antes da gente sentar e fazer uma reclamação quilométrica sobre a nossa vida, a gente precisa virar o espelho para nós mesmos e nos fazermos a seguinte pergunta: eu já fiz tudo que estava ao meu alcance? Sim? Não? Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Porque é muito comum também a gente ver assim, quase como se a surdez te desse uma licença poética para passar o dia inteiro reclamando.
E, gente, se tem solução, vamos buscar as soluções. Se a tecnologia é capaz de ajudar, vamos buscar a tecnologia. Porque nada vai te tirar desse lugar que eu tenho certeza que você não gosta de estar, de pessoa que precisa ficar pedindo favor, de pessoa que não consegue fazer as coisas que quer fazer, de pessoa que fica triste porque não está conseguindo se comunicar, ouvir música, conseguir um trabalho legal. É só você que consegue te tirar desse lugar. Ninguém pode te pegar pelo pescoço e te levar no médico para fazer investigação, ninguém pode te amarrar e te levar para fazer cirurgia. Tem que partir de você. Só que para partir de você, você precisa se propor a isso, tá? E eu ia falar também de mensagens recorrentes que eu recebo, lembrei. Muita gente me escreve assim, mas se eu fizer um implante coclear, eu não vou poder saltar de paraquedas. Aí eu pergunto, tá, mas você é paraquedista? Não. Se eu fizer um implante coclear, eu não vou poder fazer mergulho profundo. Eu digo, você é mergulhador de profundezas? Não. Então, assim, a pessoa bota 1 milhão de objeções na frente do objetivo dela, e aí a sua história já tem um final pronto, que é o que você não teve coragem de fazer. Você vai ficar paralisado nesse lugar que você não gosta de estar, porque se você gostasse de estar, você não estava reclamando dele. E, sabe, é muito difícil. Eu acho que a coisa que a surdez mais me ensinou nos últimos 10 anos é sair desse lugar infantilizado, reclamão que ela nos coloca e dar um passo na direção de adultecer, que é difícil, que envolve assim uma autorresponsabilidade enorme e que muita gente não está afim de fazer isso. As pessoas preferem passar a vida reclamando, se sentindo coitadinhas, dizendo que elas têm medo, que elas preferem o dia que elas terão garantias. Não vai ter garantia, nem disso, nem de nada na vida, nem na sua, nem na minha, nem na de ninguém. Então, quando a gente consegue dar um passo para trás, olhar a situação de cima e pensar, eu estou me comportando como um adulto aqui, ou eu estou me comportando como uma criança, um adolescente que fica batendo o pé, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, se elas não forem do meu jeito, eu não farei. Beleza! Conhece aquela frase que fala assim, um dia todos nós vamos ter que nos sentar para um banquete de consequências? É disso que eu estou falando. Só que no caso da surdez, o banquete das consequências, ele vem muito cedo. Porque eu vejo muita gente, vou falar um palavrão, muita gente foda, tá? No seguinte sentido, pessoas altamente capazes, incríveis, que já estão em trabalhos muito legais e em fases muito legais da vida, mas que não conseguem progredir porque estão parados no medo de fazer um implante coclear e não querem nem descobrir se podem fazer, porque aí vão ter que tomar uma decisão de adulto, fazer ou não fazer. Então eu acho que eu fiz esse vídeo meio que como um convite para você que assistiu até o final e que está nessa vontade, vai investigar, vai descobrir se você pode, dar um passo depois do outro. E se você pode, cara, vem pro clube, pode me mandar mensagem, posta mensagens nos grupos do clube, para as pessoas te encorajarem a isso. Vai ler os relatos de sucesso das pessoas que amam o implante, que amam ter dado esse passo, que são muito felizes com essa decisão, porque é disso que você precisa e não de gente te aterrorizando, dizendo que com eles deu errado. Tudo na vida pode dar certo, pode dar errado, e você só vai saber se você tentar. Então, assim, eu sempre olho para trás e me pergunto o que teria sido de mim se eu tivesse ficado paralisada no medo. Eu fiquei morrendo de medo uma semana antes do implante. Eu passei a semana inteira tomando suco de laranja com vodka antes de dormir, bem louca. E chorei muitas vezes pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo, o que é isso? Mas eu fui, e se eu não tivesse ido, eu não estava aqui. Então, assim, me dói muito o coração ver tantas pessoas cujas vidas poderiam florescer, explodir, serem revolucionadas por aquilo que o implante coclear é capaz de dar para elas, mas as pessoas estão paralisadas no medo. Então, se esse é o seu caso,
posta no grupo. Você tem a opção de postar anônimo, gente, na comunidade do Facebook do Clube dos Surdos que Ouvem. Se você não quer se identificar, posta anônimo lá. Abre o coração para que outras pessoas compartilhem as suas vivências com você. A surdez severa, a surdez profunda, mesmo com o aparelho auditivo mais caro, cheio de recursos e blá 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 do planeta Terra, eles não são capazes de te dar isso aqui, se comparados com o que o implante coclear é capaz de te dar. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa, como uma pessoa que teve todos os graus de surdez, que usou aparelho auditivo a partir da surdez moderada, usou durante muitos anos na surdez severa e profunda, e hoje usa implante coclear e é basicamente, pelo menos para mim, incomparável. Incomparável, incomparável, incomparável. Então, assim, o meu desejo para você que tem surdez severa e profunda é que você se abra para essa possibilidade, porque ela pode revolucionar a tua vida da forma como revolucionou a minha e tantas outras pessoas dentro aí do nosso Clube dos Surdos que Ouvem. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que for possível, eu venho aqui e respondo. Um beijo para vocês. Bom sábado!